Boa noite a todos. Muito obrigada por mais uma vez me receber aqui, né? Com todos aqui. Como já me perguntaram, meu ajudante não veio hoje, meu ajudante fugiu. É fim de ano, as crianças procuram outras coisas, né? É muito pertinente com o final do ano, as festas de Natal. Eu trouxe para falar um pouquinho para vocês hoje a respeito de algumas curiosidades de Jesus no Natal e a parábola do bom samaritano. Eu creio que muitas pessoas já ouviram, então vamos falar um pouquinho a respeito dela, tá? Eu vou começar falando um pouquinho de algumas curiosidades. E a primeira que eu trouxe para vocês, que eu acho que poucas pessoas sabem, e também assim é só uma curiosidade mesmo, para que a gente tenha isso dentro do nosso entendimento, do nosso conhecimento, é sobre o nascimento de Jesus. Então eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu não sei se todos vocês já sabiam, mas para quem não sabia, é uma surpresa. E aí, essa hipótese de ele não ter nascido no dia 25 de dezembro, ela é comprovada cientificamente. Então, tem muitas pessoas que vão fazendo estudos a respeito disso, né? Vão causando hipóteses, inclusive dentro da própria Bíblia mesmo, do Antigo Testamento, Novo Testamento, é onde eles trouxeram as coisas que certificaram que o nascimento dele não foi no dia 25 de dezembro. Por que que isso acontece? A própria Bíblia traz para a gente que Jesus ele nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande, né? E nos achados, nos escritos, a gente tem que Herodes veio a falecer em torno de 3 ou 4 antes de Cristo. Então, a gente já mata a ideia aí de que quando Cristo nasceu, iniciou o ano 1. Porque a própria Bíblia nos diz que quando Jesus nasceu, nós estávamos no reinado de Herodes. Então, já fica aí um ponto de que Jesus nasceu entre anos, antes de anos 3 ou 4 de Cristo. E aí depois vem Mateus, Lucas, aí vem Lucas e ele complementa com uma outra informação, no Lucas, no capítulo 2, versículo 8 ao 20, onde ele está contando a respeito do nascimento de Jesus, da manjedoura que a Jesus chegou com José, com Maria, e ele traz a informação de que haviam pastores com seus rebanhos ao ar livre no alto das colinas. E aí a gente tem uma informação importantíssima, porque dezembro para nós aqui do Ocidente, ele é verão. E diferentemente no Oriente, onde tem Jerusalém, ele é inverno, né? Então não haveria possibilidade desses pastores estarem ao ar livre com o seu pasto dentro de um inverno, porque o inverno deles tem neve, é bem complicado, né? Não dá para concorrer com a natureza, tá, gente? Então, se vocês quiserem sentar mais para frente, tem bastante cadeirinhas aqui. Então, daí a gente desmente essa data do dia 25 de dezembro. E aí eu vou trazer para vocês aqui, continuando essas curiosidades, por que é que a gente comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Porque existe uma razão para isso, né? Então, a princípio, eu trago para vocês assim, que o cristianismo, ele era como se fosse uma seita dentro do judaísmo. Ele não era bem visto, ele não era bem aceito, as pessoas lutavam contra as ideias que Jesus trouxe quando ele veio. E a partir de 325 depois de Cristo, os cristãos eles eram perseguidos pelo Império Romano, coisas que para quem já leu ali o há 2000 anos atrás, 50 anos depois, ele traz muito claramente esses fatos dessa perseguição que ocorria atrás dos cristãos, né? Emmanuel traz para a gente, né, psicografia de Chico Xavier ali, e ele deixa bem claro que durante todo esse Império Romano, Roma ela era politeísta, ela não acreditava em um Deus só, ela acreditava em vários deuses, era o Deus do sol, o Deus da chuva, Deus do trovão. Então eles não queriam aceitar a ideia de que Deus fosse um só. Então havia sempre essa disputa. E aí foi só em 380 depois de Cristo,
reinado de Constantino, que ele estava passando por alguns momentos onde ele precisava tomar umas decisões e ele teve um sonho, que foi uma revelação. E esse sonho, que foi essa revelação, permitiu que ele vencesse as guerras que ele precisava ter vencido. E ele, para ele, Constantino, quem veio nesse sonho e trouxe a revelação foi Jesus Cristo. E aí, a partir desse momento, ele adota o cristianismo como a religião dos romanos, a religião de Roma. E aí, o que aconteceu? Nessa miscigenação da religião do cristianismo com o politeísmo dos romanos, então, assim, ninguém nunca quer perder, né? As alianças sempre são feitas com alguma outra intenção. Então, quando Constantino permitiu que o cristianismo começasse a ter os seus rituais, começassem a fazer as suas missas, as coisas todas dos cristãos, ele disse assim, mas eu vou ter algumas condições, né? E aí, no meio dessas condições, eles tinham ali, no dia 25 de dezembro, a comemoração da um dos deuses mais importantes dos romanos, que era a deusa Mitra, que era a deusa do sol, que é o solstício de inverno. Então, todas as comemorações a respeito dela eram no dia 25 de dezembro. E como ela era o ícone dos romanos, ele uniu. Então, ele trouxe o nascimento de Cristo para o dia 25 de dezembro e, dessa forma, satisfez os cristãos e satisfez os romanos. Todos ficaram felizes ali e aí começa realmente o cristianismo. Aí, mediante a tudo isso, eu vou falar um pouquinho a respeito dessa rivalidade que a gente já ouve falar, né, sobre os samaritanos e os judeus. Então, na verdade, eles eram o mesmo povo. Eles eram o mesmo povo que estava em Israel, e que daí, quando Israel se separou, ele possuía 12 tribos diferentes, e essas 12 tribos se unificaram e se separaram nas tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte, elas ficaram conhecidas como samaritanos, porque elas se instalaram no território de Samaria. E as tribos do sul continuaram sendo judeus. E sempre houve ali uma rixa muito grande. Eles diziam que os samaritanos eles eram mestiços, porque eles se uniram aos israelitas e começaram a mesclar as coisas. E daí cada um deles tinha o seu próprio rei. Um tinha o rei Salomão, outro tinha o rei Davi. Então eles estavam sempre em discussão. E aí eles não aceitavam direito essa vinda esperando o Messias. Então havia sempre esse mal entendido entre os do norte e os do sul, que seriam os judeus e os samaritanos, né? E daí, quando Jesus morreu e olha lá, não sei falar, quando houve a ressurreição de Jesus, né? Aí Jesus veio e disse: não tem mais espaço para que haja essa rincha, vocês são todos filhos do mesmo Deus. Então, e ele tornou o povo santo dele, que foi de judeus, de samaritanos e de gentios. E daí eu tenho uma pergunta assim para trazer a parábola do samaritano para a gente, para que vocês reflitam, e se vocês quiserem até me responder, se vocês soubessem que vocês vão vir a desencarnar amanhã, o que vocês fariam? Apareceu alguém lá para vocês e disse: amanhã é seu dia de desencarne. O que vocês acham que vocês iam fazer? Vocês iam comer tudo que tem em casa? Vocês iam sair gastar tudo o dinheiro para não deixar para ninguém? O que vocês fariam? Despedir da família? Orar? Né? Tentar ficar a noite toda orando para ver se os pecados fossem perdoados, né? Para que no desencarne a gente nem passar pelo umbral, já ir direto para uma colônia, né? Então, eu entendo assim como como é o seu nome? Magda, como a Magda diz para a gente, procurar a família. Eu entendo que normalmente, quando a gente sabe que o fim está próximo, a gente quer estar com os nossos, né? Com quem a gente se sente bem. A gente também pensa naquela pessoa em que a gente ficou com algum mal entendido, a gente tenta resolver aqueles mal entendidos para poder ter uma partida tranquila, não ficar nenhuma pendência. Às vezes até um dinheiro que a gente já
pega e divide para os nossos filhos, né? Para que não tenha briga depois de tudo isso. E aí, assim, a gente sabe que Jesus, desde o momento do encarne, ele já sabia tudo o que ele ia passar enquanto encarnado, né? Ele não sabia exatamente como seria o desencarne dele, mas ele sabia que, dado o momento, haveria uma traição, ele seria entregue, e ali terminaria aquele ciclo que ele veio para cumprir conosco aqui durante a sua encarnação. E aí estava chegando aqueles momentos das comemorações de Páscoa, e as comemorações de Páscoa, normalmente os homens, eles iam até Jerusalém para fazer todos os rituais da Páscoa. E aí Jesus chegou aos discípulos dele e disse: meus queridos, eu quero ir até Jerusalém, eu quero participar dessa comemoração, já sabendo que ele ia desencarnar ali. E aí os discípulos, sem saber de nada, poxa, que legal, Jesus, vamos todos para Jerusalém. Aí eles tinham 2 caminhos a seguir, normalmente o caminho que se fazia de Jerusalém para Galiléia ali, a gente tinha essas 2 rotas, uma rota muito gostosa de ser feita, que ela contornava o Rio Jordão, então era uma rota mais fácil, tinha água para beber, eles encontravam frutos, e tinha uma rota que passava por Samaria. E aí, nesse momento, Jesus disse assim: só que tem um ponto que eu preciso que vocês me atendam. Eu quero ir por Samaria, porque ele sabia que estava chegando o momento do desencarne, e ali, como aquela pessoa que veio trazer a paz, veio trazer o perdão, veio trazer a amizade, a fraternidade entre os povos, ele não poderia partir sem tentar fazer com que os judeus e os samaritanos se entendessem. E ninguém sabia disso, né? Aí os discípulos perguntaram: mas por que, Jesus, você sabe tudo que nós temos com os samaritanos? Os samaritanos, eles normalmente não querem saber da gente, todas as rinchas. E Jesus disse: eu preciso passar por Samaria. E aí João Evangelista já ergueu a mão lá na frente: Jesus, então pode deixar que eu vou na frente e já vou achar uma estalagem para a gente repousar, tomar uma água, comer alguma coisa. E aí, nessa época, os samaritanos eles eram muito conhecidos porque eles davam estadia para os peregrinos. Então, era como se uma regra, né? Era uma regra que existisse. Todos os peregrinos que passassem ali por Samaria, por ser uma cidade no meio do deserto, não ter nada próximo, não ter água próximo, eles se condicionavam a abrigar esses peregrinos a caminho de Jerusalém, a caminho de outras cidades. E aí João Evangelista foi lá todo feliz, em outra, todos fecharam as portas e disseram a Jesus e seus discípulos: não, nós não vamos receber. Aí João Evangelista volta para Jesus e diz: Jesus, infelizmente nenhum dos samaritanos quis nos abrigar. O senhor tem certeza que a gente vai por Samaria? Tenho sim, João. Aí existia um preceito que, se os samaritanos não dessem esse abrigo, essa moradia, cairia um raio de fogo do céu e queimaria todos daquele local. E aí João, todo empolgado, chegou: Jesus, o senhor quer que eu fale com o pai? Deixa eu falar com o pai para ele jogar um raio de fogo lá em todos os lugares que não quiseram nos receber e matar todos aqueles samaritanos e o problema está resolvido. Aí, sabiamente, Jesus vira para ele e fala: João, eu sou o filho do homem, né? Eu não estou aqui para destruir, eu estou aqui para unir as pessoas. Então, tira essa ideia da tua cabeça que a gente não vai matar ninguém, não vai pôr fogo em ninguém e vamos seguir o nosso caminho. E aí eles seguiram pela Samaria. Tem nesse roteiro, ele encontra a mulher samaritana, que é uma passagem muito bonita também da Bíblia, onde ele diz a ela que ele veio trazer a fonte da vida eterna, né? Que era para que eles parassem de procurar coisas em todos os lugares, porque os samaritanos eles estavam a todo tempo procurando aonde se apegar, que religião seguir, o que fazer. E nesse encontro é essa mulher samaritana quem leva as primeiras falas, quem leva que Jesus, que o Messias tinha chego ali na cidade para Samaria, né? E aí eles passam por lá, estão indo para Jerusalém, daí eles chegam em Jerusalém. Imaginem, né? Para vocês terem uma ideia, eu não sei precisar exatamente os quilômetros, hoje a gente tem o Google Maps lá que dá os quilômetros, mas era mais ou menos assim,
A rota que ia por Samaria, ela dava uns 170 quilômetros, e a rota que ia pelo Rio Jordão, ela era uns 120 quilômetros. Então, naquela época não tinha transporte, eles iam caminhando. Então, para vocês terem uma ideia, 170 quilômetros é mais ou menos como se a gente saísse de Sorocaba e fosse até o centro de São Paulo. Então, imagine fazer esse trajeto caminhando no meio do deserto, daquele sol quente, e eles não tiveram aonde parar, eles foram por Samaria, eles não tinham aonde beber água, porque estavam longe do rio. Chegaram em Jerusalém, e aí chegando em Jerusalém tinha lá um bonito doutor da lei para recebê-los, né? Doutor da lei, naquela época, na época de Jesus, eram os homens que estudavam as leis mosaicas, né? Porque até que Cristo chegou, o povo era regido pelas leis de Moisés, que seriam os 10 mandamentos que a gente tem conhecimento, mas além desses 10 mandamentos, eram mais de 600, eram 660 e poucos mandamentos que Moisés trouxe para eles, e que daí, quando Deus veio e pregou naquela prega lá, né, grafejou naquela pedra os 10 mandamentos, aqueles 663 viraram 10. Então, os doutores da lei eram aquelas pessoas que, desde o nascimento, os pais encaminhavam para ficar somente estudando as leis mosaicas. Então, eles sabiam tudo aquilo de cabo a rabo, eles sabiam todas as respostas. E aí, esse doutor da lei estava esperando eles quando eles chegaram. E aí eles ficaram todos felizes. Nossa, vamos agora tomar uma água, vamos tomar um banho, vamos para uma estalagem descansar um pouco. E se enganaram, né? Porque, infelizmente, aquele doutor da lei estava ali com o único intuito de fazer com que Jesus dissesse algo errado, contradissesse algo a respeito da lei, para que ele pudesse levar Jesus à masmorra. Então, a ideia dele era de pegar Jesus e prendê-lo. E aí a primeira coisa que ele pergunta para Jesus, imagine, Jesus chegando daqueles 170 quilômetros de caminhada, sem comer, sem beber, aquele calor que ele passou. E aí vem um rapaz e pergunta para ele assim, mas mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Porque ele sabia que uma hora Cristo, eles acreditavam que uma hora Cristo ia se contradizer, né? Cristo ia errar em algum momento. Então, ele pegou ele nesse momento e perguntou, e qual que é o maior mandamento da lei, Senhor? Me diga. Daí Jesus disse, né? Poxa, mas você é um doutor da lei, você é estudioso de tudo isso, você... Me responda você, né? Jesus disse para ele assim, o que está escrito na lei? E como que você lê? Porque o importante é como a gente lê, porque a nossa interpretação nem sempre ela entende o que está escrito, né? E aí Jesus foi lá e disse para ele assim, o que está escrito na lei? Como que você lê essa lei? Daí, doutor da lei, que era sabedor de todas as coisas, estudioso, ele veio lá e disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí virou para Jesus e disse, e aí, é isso? Tá certo, Jesus? Achando que Jesus já ia contradizê-lo. E Jesus, muito sábio, simplesmente disse para ele assim, corretíssimo, você fez bem a lição de casa, você sabe tudo que está escrito na lei mesmo. Então vai lá, faz isso que você acabou de ler aí e você viverás. Daí o doutor da lei, poxa, e agora, hein? O que eu vou fazer agora? Eu achei que ele ia cair aqui, que eu já ia levar Jesus preso comigo. Como que eu vou pegar ele? Pensando lá, daí uma ideia brilhante, eu já sei como é que eu vou pegar Jesus então. E ele veio com a segunda pergunta. Mas Jesus, quem que é o meu próximo? Né? Se ali está falando, eu sei que eu tenho que amar o meu Deus de todo o meu corpo, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, mas só que ali ele diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? Porque naquela época era muito exacerbado assim. Então, eu sou um judeu e o meu próximo são os judeus.
Então, eu cruzei o caminho a um samaritano, eu viro a minha cara e eu não vou fazer nada por ele. Eu vou ajudar os meus próximos, que seriam os judeus. E aí ele falou, agora eu pego Jesus. Agora Jesus vai dizer que os próximos são os cristãos. E daí eu vou dizer, cadê os outros povos? Cadê, né, as outras religiões? Já que você está aí para unir, já que você é o Filho de Deus. Aí Jesus, sabiamente, conta a parábola do bom samaritano. Eu vou contar de uma forma bem resumida. Eu entendo que todos aqui já de uma forma ou de outra conhecem, mas a parábola do bom samaritano conta a história de um rapaz que vinha indo nesse trajeto de Galiléia a Jerusalém, e aí tinha como se fosse um pedaço mais fácil, né? Um desvio que a gente diz, para se fazer para chegar mais rapidamente. Só que esse desvio ele era muito cheio de pedras, de rochas, de pedregulhos, e era onde os ladrões da época eles se escondiam para poder fazer os assaltos. Então esse rapaz vinha passando nesse trecho, vieram os ladrões, tiraram tudo que ele tinha, espancaram ele, não contente só com o material, ainda espancaram, desfiguraram. Então o rapaz e deixaram ele jogado ali à própria sorte nesse caminho. E não conseguia falar mais, não conseguia ver, não tinha mais como saber se era homem, se era mulher, porque estava mesmo todo desfigurado o rosto dele. E aí, por Deus, eis que desce um sacerdote nesse mesmo caminho, porque ele também estava indo para Jerusalém para fazer os rituais dele, fazer as missas que ele tinha que cumprir, as orações. E aí esse sacerdote passa, olha para aquele ser ali no chão, vira o rosto e segue o caminho, e deixa ele lá, estendido, sofrendo em sofrimento para a morte. E aí, logo após o sacerdote, vem o levita. O levita ele era um aprendiz do sacerdote, então tudo que o sacerdote fazia, o levita ele tinha como exemplo, né? Ele falava, se meu mestre está fazendo dessa forma, então eu tenho que fazer também, que é o correto. Então o levita veio atrás também, olhou aquele corpo estendido no chão, todo machucado e sangrando, virou o rosto e seguiu o caminho como se nada tivesse acontecido. E aí, eis que chega no seu burro montado lá, um samaritano que está vindo de Samaria, indo para Jerusalém. E esse samaritano apieda-se ali, se compadece daquele ser, desce do seu burro, abre a sua bolsa, tem lá o vinho, o que é que eles usavam? O vinho e o óleo, né? Então ele pega aquele potinho de vinho, aquele pote de óleo, ele limpa todas as feridas daquele ser que está ali, que não consegue falar nada, não consegue abrir os olhos. Então eles utilizavam o vinho para fazer a parte da desinfecção, né? Para tirar todas as asepsia, isso mesmo, né? E depois eles passavam o óleo por cima, porque hoje a gente mesmo sabe, qualquer coisa que a gente passa óleo, então se eu passar óleo no meu corpo e deixar cair qualquer líquido aqui, o líquido, se ele me penetrar, vai ser muito pouco, a maior parte dele vai escorrer. E aí, não satisfeito com tudo isso, porque ele poderia ter feito só isso e ido embora, ele coloca aquele homem nas costas e joga aquele homem em cima do burro, que na época era algo que somente os escravos faziam, nenhum ser que tivesse qualquer posição ou qualquer coisa faria. E ele vai lá, ele coloca aquele homem em cima do burro e segue o caminho para Jerusalém. Não satisfeito ainda, né? Porque como é que diz ali? Ele diz: amar o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, as tuas forças e o teu espírito. Então, não satisfeito com isso ainda, ele chega numa estalagem, deixa esse ser, dá dois denários, eu entendo que seriam como se fossem tipo R$2.000, é muito dinheiro da época, e diz para a moça da estalagem: faça tudo que esse homem precisar. E não se preocupe que na volta eu passo aqui de novo, se precisar de mais dinheiro, eu pago. E Jesus conta essa história. Na hora que ele termina de contar essa história, ele olha, João Evangelista está onde, vocês acham? João Evangelista está com a cabeça entre as mãos, assim, tentando se esconder, porque ele tinha, algum momento atrás, acabado de pedir para Jesus trazer raios de fogo do céu e matar os samaritanos, né? Então, João Evangelista já está ali recolhidinho, já deu um chulepa na cara do João Evangelista, né? E aí ele vira para esse doutor da lei
E ao invés de perguntar para esse doutor da lei, o que foi muito curioso para mim, assim, que me fez refletir bastante, quem é o próximo do homem caído, né? Ele pergunta para o doutor da lei, então, quem você acha que foi o próximo nesse momento, nessa situação? E aí o doutor da lei, não também com aquele preconceito dos samaritanos, ele não diz que foi o samaritano, ele diz o que apiedou-se, o que teve compaixão com ele, sem dizer que era um samaritano ou não. E aí, depois dessa fala, eu trago algumas coisas para que a gente possa refletir junto, em conjunto, né? Quem naquele momento era o real necessitado, vocês acreditam? Aquele ser que estava ali no chão? Ou o samaritano que parou para ajudá-lo? Porque nós temos duas visões diferentes ali, né? Então, assim, aquele ser estava ali no chão, deixado à própria sorte, ferido, machucado, e você tem um sacerdote que também doutor das leis, que estuda tudo, que está ali dizendo às pessoas que perdoa os pecados ou que não perdoa os pecados, que nem olha para aquele ser. Então, quem é o próximo daquele ser que estava ali caído, né? Você não sabia quem era, de repente você, no momento desse, poderia ser um familiar seu que estivesse ali, um familiar desse sacerdote que passou e não olhou para ele, né? Então, quem são os nossos próximos? Jesus sempre no Sermão da Montanha ele diz, né? Quem são minhas mães? Quem são os meus irmãos? Porque todos somos, né? Todos unidos formamos uma única força. Então, essa é uma primeira questão para a gente pensar. E daí eu trago a outra questão para que a gente traga para o nosso dia atual, né? Quem seria esse sacerdote? Então, esse sacerdote poderia dizer para vocês que sou eu, né? Hoje eu estou aqui falando para vocês palavras a respeito de Jesus, ensinamentos de Jesus. E aí pode acontecer de amanhã vocês me encontrarem ali na rua e eu estar passando por uma situação dessas e não ajudar o meu próximo, eu virar a minha cara e seguir o meu caminho. Então, a gente precisa ter toda essa delicadeza e essa atenção de ver quem são as pessoas que a gente acredita, quem são as pessoas que a gente ouve e que a gente pensa, poxa, eu quero ser como essa pessoa, né? Eu quero fazer diferente, eu quero poder ajudar o meu próximo. E a mesma coisa do levita, né? Até onde eu tenho um mestre que eu sigo ele em todos os passos. Eu não sou um ser livre, um ser independente, eu não sou um ser que pensa. A grande diferença do ser humano é o pensamento, é a inteligência. Então, se eu sou esse ser, por que é que eu vou fazer o que um outro faz? Mesmo que eu considere que está errado, né? E quantas pessoas a gente não vê nessa situação, né? Quantos jovens a gente não vê que acompanham os amigos e acabam se perdendo, porque eles se esquecem que eles podem pensar por si sós. Todos nós somos livres. As nossas escolhas só vão dizer respeito a nós mesmos. São as sementes que a gente planta para poder colher depois. E aí, por fim, quem que é esse samaritano, né? Esse samaritano, ele foi aquela pessoa que fez exatamente tudo o que o doutor da lei disse do primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento, né? Amou o teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Ele não olhou, ele não perguntou quem era, ele botou no burro dele, ele deu tudo que ele pôde dar, deu dinheiro, botou na estalagem. E aí vai ficar uma grande questão do que nós estamos fazendo, né? Por tudo isso. E aí, para fechar, eu realmente trouxe novamente esse dizer que assim, para que fique dentro da gente, para que a gente comece realmente a refletir sobre isso. Muito se fala de tudo que tem acontecido no dia a dia, tudo que tem acontecido na humanidade, não só aqui, mas nos nossos irmãos que estão em guerra há tanto tempo já, né? Tiveram agora, eu ouvi dizer, acho que foram 4 dias de cessar fogo, e durante esses 4 dias deram a oportunidade das pessoas voltarem para os seus países, deram a oportunidade de alguns levarem alimentos aos outros, mas o cessar-fogo já acaba e começa tudo novamente. Então, a gente nunca pode se esquecer que
essa mudança que a gente quer tanto, esse planeta melhor, essa vida melhor, as situações melhores, elas dependem única e exclusivamente de nós, de cada um de nós. Então a gente tem que parar de ficar falando, mas todo mundo faz, então eu vou fazer também. E começar a ter consciência de que, enquanto todo mundo está fazendo, nós não vamos sair da onde nós estamos, né? Então a gente precisa lembrar disso, que é muito importante, trazendo para a gente. Amar o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então a gente ama o nosso Deus aqui dentro de nós, e amando esse Deus, a gente sabe que cada um de vocês é parte de mim. Então, se um de vocês precisa de algo e eu tenho condições de ajudar, por que não? Por que é que eu vou virar a minha cara e vou deixar para lá, né? Com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Então, a gente tem possibilidade de fazer muitas coisas, né? Quando eu comecei a palestrar, faz um bom tempo que eu venho buscando isso de palestras, e eu gosto muito de palestrar. Eu jamais pensei, confesso a vocês, que o maior beneficiário disso seria eu mesma. E o maior beneficiário de palestras é o palestrante, se ele for sábio, se ele souber aproveitar. Por quê? Porque para cada uma dessa palestra aqui que eu faço com vocês, meia hora, 40 minutos, eu me preparo por uma semana, às vezes 2 semanas, eu estudo. Então, aqui eu fui buscar achados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e quem está ganhando com isso, desculpa, mas não são vocês, sou eu. Sou eu quem está aprendendo muito, sou eu quem está estudando, engrandecendo cada vez mais. E se eu venho e trazer a palavra para vocês, é porque toda essa palavra que eu estudo, ela me toca e ela me transforma. Então, mais importante do que tudo isso que eu falo para vocês, cada ensinamento que eu trago para mim mesma, eu ponho dentro da minha própria vida, eu faço com o meu ajudante, que veio da outra vez aqui. Eu acho que isso é o mais importante, né? E se cada um fizer ou conseguir fazer pelo menos a sua parte, o todo ele vai funcionar de uma forma melhor, de uma forma maior, né? Então é aí onde entra com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, e a gente não pode esquecer do nosso próximo como a nós mesmos, né? Tem uma historinha dentro dessa dinâmica da parábola do samaritano que a gente conta, que foi a história de é verídico até onde eu sei, aconteceu num hospital em Belo Horizonte. Então a gente sabe que os pronto-socorros são aquela loucura, sempre chega e sai gente, né? Os necessitados, os que são atropelados, os bombeiros levam, então a todo momento está entrando e saindo pessoas, e funciona 24 horas por dia. Os médicos são aquelas pessoas que trabalham de forma incessante, então, às vezes, dão 2, dão 3, dão 4 plantões, assim como a enfermagem também. Então, houve um caso de que era madrugada, o médico tinha acabado de fazer um atendimento na urgência, e daí ele falou para o pessoal: agora que eu terminei esse atendimento, o paciente está sob controle, está tudo, vamos levar a fazer os exames, continua as medicações, eu vou descansar um pouco, que eu estou trabalhando desde as 7 horas da manhã, qualquer coisa vocês me chamam. E aí chegou um caso gravíssimo, foram lá, bateram na porta: doutor, tem um caso gravíssimo, a gente precisa do senhor. E aí ele olha e diz: eu já vou. Ele está realmente cansado, porque ele trabalhou um dia todo, ele vem vindo de vários plantões. Aí passa mais um tempo, bate de novo lá: doutor, estamos fazendo tudo que a gente pode, agora é o senhor, se o senhor não vier, a gente não vai conseguir salvar essa vida, doutor. Tudo bem, eu já estou indo, mais 2 minutinhos eu já vou. Aí vai lá na terceira vez: doutor, é agora ou nunca, se o senhor não vier, vai ser um óbito. Aí ele levanta, claro, não tem mais outra opção. A hora que ele chega, ele não consegue fazer nada para salvar aquela pessoa, ela vai a óbito, e era o filho dele que estava lá naquela maca. Então, assim, a gente precisa começar a rever todas as coisas, o que é importante para a gente, o que não é importante para a gente. Magda disse a respeito da família, então, assim,
Vocês estão fazendo a parte com a família? Porque essa parte é fácil. Eu sei que a família não é fácil, mas fazer a nossa parte com a família é importante, né? Falar um bom dia, falar um boa noite, aquela coisa assim que a gente nunca pergunta, você está precisando de alguma coisa? Porque a gente sabe que família é família. Eles estão com a gente normalmente, pelo que os escritos trazem, né? Todas as psicografias trazem, as encarnações familiares, elas são aqueles casos em que a gente tem mesmo que resolver. Então, por mais difícil que sejam, tentem fazer sua parte, tentem com amor, com carinho, com atenção, né? Aquele filho difícil, aquele cunhado que toda hora está lá na sua casa comendo o almoço ou comendo a janta. Então, assim, essa é o próximo mais próximo, a gente diz, né? Então, nós mesmos, vocês já estão fazendo a parte de vocês, que é o quê? Tá aqui, buscar conhecimento, buscar tratamento espiritual, buscar estar com pessoas com um astral elevado. Isso já é cuidar de si mesmo. E aí a gente vem para os nossos próximos mais próximos, que são os nossos familiares mesmo. Tudo isso está legal? Aí eu posso me preocupar em ajudar quem está na rua, quem está. Porque muitas vezes eu vou lá e dou um agasalho e eu estou aqui passando frio. Qual vai ser a valia dessa doação? Né? Hoje a gente vê muito na rede social dia Natal. Natal é aquela época em que todo mundo quer fazer alguma coisa, né? Parece que tem o ano inteiro que só faz besteira, aí chega em dezembro quer fazer aquelas coisas boas para compensar. Então vai lá, faz uma doação de cestas de Natal. Para que faz essa doação? Para tirar foto, selfie, né? E botar lá nas redes sociais. Porque hoje eu doei tantos brinquedos, Então, gente, como diz a Bíblia, que a tua mão direita, eu não sei qual é agora, né? Mas que a tua mão direita não saiba o que a tua esquerda faça. Façam as coisas de coração, façam as coisas de amor, façam as coisas que ninguém precisa saber, às vezes nem você mesmo vai saber direito. O que importa é fazer. E eu tenho e levo para mim o quê? Sempre diga eu te amo, sempre abrace as pessoas. Aos nossos pais, se quem tem os pais vivos ainda, nunca deixam de agradecer a oportunidade que eles deram a vocês de estar aqui hoje. A gente vê essa loucura desse mundo, tantas pessoas querendo voltar para o plano material e não tem mais a possibilidade porque nós estamos assim, né? Com as últimas chances que todos estão tendo. Então, nunca deixem, nunca percam nenhuma oportunidade. Pai, mãe, te amo, muito obrigado por eu estar aqui hoje, muito obrigado por você ter me aceito, porque eles podem não ser perfeitos, mas não se esqueçam, nós também não somos. Todos estamos aqui em busca da evolução, em busca do aprendizado, todos temos nossos defeitos, nossas vicissitudes para poder trabalhar e desenvolver. Então, eu deixo para vocês muitas reflexões para essa noite a respeito da parábola do bom samaritano, e que quem ainda não está em alguma atividade social, alguma atividade que ajude o nosso próximo, comecem a procurar. Existem em todos os lugares. Aqui a gente tem o bazar, isso já é uma grande ajuda que você pode dar com doação, você pode vir comprar alguma coisa também, né? Tem evangelização, tem distribuição de cesta básica, que normalmente essas casas trabalham com tudo isso, então se engajem, não percam mais tempo, percam a novela, mas não percam a chance de poder estar ali fazendo algo pelo teu próximo, porque as oportunidades elas estão sendo as últimas para todos, tá bom? Eu acho que é isso, que vocês possam pensar um pouquinho a respeito de tudo isso, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu acho que eu não os vejo antes do Natal, um ótimo Natal, uma ótima passagem de ano, e o ano que vem a gente está de volta aí com vocês, tá bom? Muito obrigada, viu?